Olá galera, tudo bem? Eu sou Elis Petsky e eu estou gravando mais um vídeo especialmente para você que está aí me assistindo. Bem, algumas pessoas pediram para eu gravar um vídeo falando da diferença das igrejas do Brasil para a Alemanha. Mas antes de entrar nesse assunto, eu gostaria de pedir para vocês curtirem esse vídeo, dá o joinha, deixa comentários aí, mesmo que seja só uma carinha, um joinha, um ponto, uma vírgula, porque isso gera engajamento para o meu vídeo. O YouTube vai saber que vocês estão interessados e aí vai subir o meu vídeo e mais pessoas vão poder assistir esse conteúdo, tá bom? E também me siga no meu Instagram, @elispetsky, vai lá, me siga lá, manda uma mensagem para mim, eu te sigo de volta e eu tô sempre respondendo as pessoas na medida do possível. Então, curte lá o meu Instagram, entra lá, me siga, assista os meus stories, os meus vídeos e fique por dentro de mais conteúdo. E aqui, inscreva-se no canal, dê o seu joinha e deixa o seu comentário aí. Bem, tô gravando um vídeo de improviso, né? Aproveitei que o meu filho Thomas e meu marido foram brincar lá embaixo. Hoje é domingo, tá fazendo um sol bonito aqui em Berlim. Acho que hoje tá numa temperatura bem agradável. Não estamos no inverno, mas hoje não tá aquele frio terrível, né? Estamos numa temperatura bem agradável, um dia muito bonito e eu estou aqui fazendo, né, esse vídeo para poder agradar alguns dos meus seguidores que pediram um vídeo desse tema. Bem, vamos lá. A diferença das igrejas cristãs evangélicas da Alemanha para o Brasil são inúmeras. Primeiro, nas igrejas, a igreja alemã, eu tinha preconceito com a igreja alemã. Eu achava que eram igrejas frias, é muito frio, não é igual o brasileiro, isso, aquilo, até o dia em que eu fui num culto de uma igreja evangélica. E eu me surpreendi. A igreja é maravilhosa, é muito diferente, né, da liturgia do culto brasileiro. Não que uma tá errada e a outra tá certa, não. São diferentes, cultura é diferente. Óbvio que um modo de adorar a Deus também seria diferente. E que eu observei que é diferente. Primeiro, na maneira de cultuar. Você provavelmente não vai ver nenhum glória a Deus, ninguém dando glória a Deus, aleluia, no culto numa igreja alemã. Então essa é a primeira diferença, tá? Eu achava que era um culto frio antes de ir, mas não é um culto frio, são maneiras diferentes de adorar a Deus, são maneiras diferentes de você ter o mover do Espírito Santo. Nós brasileiros, nós somos muito emocionais, então nós somos muito eloquentes em tudo que fazemos, né? Então, a gente, na igreja evangélica, a gente tem um hábito de dançar, de pular e de tudo. E na igreja alemã é tudo muito contido. As pessoas são muito mais contidas, muito mais reservadas, porque isso faz parte da cultura. É igual às igrejas americanas. É muito parecida com a igreja brasileira, que o americano cristão, eles também são muito eloquentes. Então, essa é a primeira coisa que eu quero pontuar. A maneira de cultuar a Deus, eles são mais tranquilos e você não vê arroubos de emoções. E também, segundo ponto, na pregação, você nunca vai ver um pastor alemão gritando ou falando alto. Ele pode estar cheio do Espírito Santo, mas a voz dele vai ser mansa, até porque gritar e falar alto não é sinal de unção. Não tem nada a ver. As pessoas no Brasil confundem grito com unção. E não tem nada a ver uma coisa a ver com a outra. Então, os pastores, eles usam um tom de voz muito ameno, porque as pregações, ela tem muito um teor de estudo bíblico. Pelo fato do alemão ser metódico e perfeccionista, óbvio que um pastor alemão, ele vai estudar a Bíblia de uma forma um pouco diferente, porque o alemão ele é muito mais racional e pouco emocional, ou quase nada, mas pouco emocional. Então é claro que tem fé, é claro que a gente crê da mesma forma, a fé é a mesma, a questão de buscar a Deus é a mesma, de entregar a vida para Jesus é a mesma, de você abrir mão de coisas é a mesma, de você ter uma vida transformada, é tudo a mesma coisa. A diferença é a forma de expressar isso.
Então, um pastor alemão, ele se dedica demais, é claro, assim como os brasileiros também. Para elogiar um, não significa que eu esteja criticando o outro, tá? Eu amo a igreja brasileira no perfil que ela é. Eu amo, eu fui criada na igreja evangélica brasileira e eu amo o estilo brasileiro de servir a Deus. E eu aprendi a amar o estilo alemão de servir a Deus. Então, hoje em dia, eu amo as duas vertentes. Eu me adapto, eu consigo me adaptar às duas vertentes. Lá no Brasil, a minha igreja é a Associação Missionária Evangélica Maranata. E a Maranata, ela tem mais esse perfil europeu de servir a Deus, né? Ela tem mais esse perfil. Eu acho que foi por isso que eu me adaptei até mais. Deixa eu puxar o microfone aqui para frente, porque o microfone estava lá atrás. Agora acho que ficou melhor. Então a Maranata, ela tem um pouquinho desse perfil mais alemão de servir a Deus, em muitos quesitos, né? Então eu vou dizer aqui. Então, o pastor alemão, ele estuda muito e estuda de forma mais pragmática, né? Não tem aqueles arrobos que nós temos, não, fé, que tá escrito e tá escrito. Não, o alemão, ele vai buscar informação, ele vai estudar muito aquele tema, aquele texto, e ele vai sempre pro lado da lógica. Ele vai sempre usar a lógica junto com a fé. Isso não necessariamente tira a fé. A racionalidade, ela não tira a questão da fé. Claro, a gente crê da mesma forma, crê no mesmo Deus, no mesmo Jesus que morreu na cruz. Mas é a maneira de ser. Você nunca vai ver um pastor alemão berrando, gritando e falando de coisas como se fosse muito... muito, igual a gente ouve alguns pastores brasileiros pregar a Bíblia como se a gente fosse um bando de gente ignorante, e obrigando a gente a aceitar aquilo. Não, é tudo num tom de voz muito manso, e sempre as pregações têm sempre um teor de estudo bíblico, e é tudo muito aprofundado, tudo muito embasado na Bíblia. Eles são muito embasados na Bíblia. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro são as questões de doutrina. Aqui na Alemanha, nas igrejas alemãs, eles não dizem que tomar cerveja, por exemplo, é errado, ou que não convém. Não, o que acontece? Isso é uma coisa que choca muitos brasileiros quando vem para cá, até entender a questão cultural. Até porque na Bíblia não está escrito que beber vinho ou beber cerveja é pecado. Mas eu não quero entrar nesse mérito, porque eu entendo que no Brasil é diferente. No Brasil a gente tem muita questão de alcoólatra, de marido que bebe, bate na sua esposa. Então a igreja precisa ter esse controle, porque nós brasileiros, nós não sabemos lidar com certas coisas. A gente quase não come doce. Quando come, a gente se lambuza todo. A gente não sabe lidar com certas coisas. Como a cerveja é a terceira bebida mais consumida na Alemanha, porque isso faz parte da cultura alemã. Tomar cerveja, a bebida mais consumida na Alemanha é a água, depois é o café e em terceiro lugar é a cerveja. Em alguns estados a cerveja está em primeiro ou em segundo lugar. Então, o que acontece? É muito comum você ver cristão alemães tomando cerveja. Muito comum. Muito comum, em 100% dos casos. Só quem não gosta. Tem pessoas que não gostam, tem pessoas que decidiram parar por alguma doença, alguma coisa, mas a bebida alcoólica aqui não é vista como uma coisa proibida, mas é tudo no controle. Porque os alemães, pelo fato da cerveja fazer parte da cultura alemã, eles automaticamente exerceram ao longo da vida um certo equilíbrio com a bebida. Porque a bebida é normal. Então, por ser normal, eles lidam com isso assim como bebe água. Bebe cerveja, não tem essa restrição. Como na nossa cultura brasileira isso não é normal, não é considerado uma bebida do cotidiano, quando a pessoa faz, ela quer enfiar o pé na jaca, ela quer beber de cair, e aí passa vergonha e tudo. Então é por isso que as igrejas brasileiras, ela põe
essa questão de não beber, porque geralmente bebe é alcoólatra, ou a pessoa é alcoólatra, ou a pessoa vira alcoólatra, é porque exagera muito. Então eu entendo a igreja brasileira de ter esse controle. Nas igrejas alemãs não tem, porque não precisa, porque ele já tem isso desde muito jovem. Então essa questão da bebida é normal. Então não se assustem se vocês forem numa festa alemã e todo mundo crente está tomando cerveja. É igual beber Coca-Cola pra gente. Então, isso é um ponto diferente. Terceiro lugar, a questão das ofertas. Não existe um apelo pelas ofertas, porque o alemão, quando ele se converte, é o seguinte, o alemão ele é muito assim, é muito difícil dele se converter, mas quando ele se converte é algo muito sério, tá? Ele leva aquilo ali muito a sério. Os alemães, eles têm muita palavra. Então eles levam aquilo ali muito a sério e eles buscam mesmo. Eu tô me surpreendendo. Cada vez que eu vou na igreja alemã, eu me surpreendo. A minha igreja é uma igreja muito grande, né, chamada Auf den Weg. É uma igreja muito grande, com muitas pessoas. Então a gente acaba conhecendo bastante pessoas. Agora, com esse negócio de corona, de Covid, tá meio difícil de estar tendo esse contato, e tem uma outra também que eu frequentava, que é a Lucas Gemeinde, que é um pouco menor, mas também é uma igreja maravilhosa. Então essas duas igrejas alemãs a Lucas Gemeinde eu só ia visitar, tá? Eu não fiz parte dela em si, eu ia visitar com a minha amiga a pastora Alice, e aí tá, mas a Auf den Weg foi a que conquistou o meu coração. Então eu faço parte dessa igreja, e depois que acabar agora essa questão do lockdown, eu vou começar a fazer os cursos. Eles têm muitos cursos, e vai ser muito legal. Então, essa questão do apelo da oferta. Você não precisa fazer a oferta todo domingo. E você não precisa. O alemão, ele tem muita responsabilidade. Então, não existe esse apelo pelo dízimo e pela oferta. Uma vez que o alemão se converte e ele aprende sobre os dízimos e as ofertas, acabou. Não precisa ficar lembrando isso todo domingo, pedindo oferta todo domingo. Não precisa. Ele mesmo vai lá e ele doa, e ele doa o seu dízimo, doa as suas ofertas. E tem também um detalhe que no Brasil não tem. Aqui, quando você se declara cristão, você paga um imposto que já vem descontado no seu contra-cheque. Então, se você se declarar para o Estado que você é cristão, vai vir descontado um valor no seu contra-cheque. E esse valor é repassado para as igrejas. Então, é tipo dízimo, né? E você pode doar lá na igreja também, se você quiser. Mas não existe esse apelo para a oferta como existe nas igrejas brasileiras, que todo domingo o pastor está falando, tem que fazer apelo para a gente poder dar a oferta. E eu entendo também essa questão, isso não me assusta, eu fui criada com isso, então tá tranquilo para mim, não estou criticando, né? Porque eu sei que o brasileiro tem memória curta e ele precisa estar sendo lembrado da questão da oferta, de você ajudar, tem que pagar o ar-condicionado, tem que pagar os instrumentos, a igreja ela gira e é muito dinheiro que rola. Imagina, a igreja Maranata de Duque de Caxias, aonde eu fazia parte, uma igreja enorme. Imagina o ar-condicionado, tem culto terça, culto quinta, culto jovem no sábado, domingo tem 2 cultos de manhã e 2 cultos à tarde. Olha o valor do ar-condicionado, é muito dinheiro. E da luz, o valor da água, dos instrumentos, da manutenção dos funcionários, porque a igreja tem que estar limpa, entendeu? Então, é lógico que o pastor tem um certo modo de fazer o apelo para ganhar dinheiro, mas até nisso a Maranata ela é muito próxima da igreja europeia, porque a Maranata ela não faz um apelo para oferta. O pastor ministra a oferta e ele retira os convidados da igreja para não se sentirem constrangidos. Isso é uma das coisas que eu mais amo na Maranata. E na igreja europeia é basicamente assim também. Então, o apelo para a oferta basicamente não existe. Uma vez que o alemão aprende, ele automaticamente ele já separa aquele dinheiro ali dos dízimos e das ofertas de todo o coração. Não precisa ficar lembrando. Uma terceira coisa, pontualidade. O culto começa 10 horas da manhã, 10 horas da manhã. Tem um cronômetro, fica um cronômetro enorme. Assim, tem o púlpito, né, que na minha igreja, no caso, é tipo um palco enorme, assim, em meia lua, em formato de concha. A igreja ela é um formato assim de concha, né, em meia lua, então é um palco assim muito grande e tem um cronômetro. Na hora que o louvor começa, o cronômetro aperta. Então o louvor ele inicia com 3, 4 louvores,
aí já passa para o pastor. Aí os anúncios é passado no telão, o pastor inicia a mensagem, que geralmente é de 30 minutos. E detalhe, não passa da hora, o cronômetro não está lá. E aí ele monta a mensagem dele de acordo com aquilo ali. É suficiente, é muito bom, é muito conteúdo. Sempre tem um que vai dar um testemunho, outro vai, às vezes, dar um testemunho no momento que seria da mensagem, é um testemunho, ou o pastor, geralmente é o pastor que prega. E é aquele momento ali, 30 minutos ou 40 minutos, e não passa disso. O culto termina na hora exata. Então o culto tem hora para começar e tem hora para terminar, e é tudo muito exato. Não é igual no Brasil, que às vezes o culto é para terminar 7 horas e o pastor falou demais, terminou 7h30. Não existe, em hipótese alguma, isso numa igreja alemã. É tudo cronometrado. E outra coisa, organização é excepcional. É excepcional a organização. Então o culto, começou o culto, parou tudo. É aquele, começou a hora do louvor, as pessoas louvam, e a equipe de louvor, já vou falar disso também. Então louva, todo mundo senta, você não vê a gente passando para lá e para cá. Isso também, a Maranata tem muito parecido com a gente aqui. A Maranata também é uma igreja extremamente organizada, você nunca vai ver as coisas na Maranata desorganizada, é muito organizado. E aqui é 10 vezes mais. Então, se você é da Maranata, você está me ouvindo, você sabe do que eu estou falando. É 10 vezes mais aqui organizado. Equipe de louvor, um outro ponto também. A equipe de louvor, as pessoas falam assim, o louvor é muito técnico. Não acho o louvor é técnico sim, mas eu não acho que falta unção. Muito pelo contrário. Eu sinto muito a presença de Deus quando eu estou lá com a galera, tocando, ou quando eu estou ouvindo, tocando assim, efetivamente ainda não, porque eu ainda não fui oficialmente membro da igreja. Ainda existe ainda alguns passos que eu preciso fazer, né? Alguns cursos, alguns passos para eu oficializar. Então ainda não, mas eu já participei do ensaio, e agora quando acabar essa questão do corona, aí eu vou participar dos ensaios com eles efetivamente, e aí quando chegar a hora, eu vou estar tocando com eles. Mas eu sinto a presença de Deus, assim, quando eles estão tocando, é muito bom, porque o fato de estar berrando, de estar gritando, isso aí não quer dizer nada. É porque a gente brasileira, a gente acha que grito quer dizer unção, e não é. Então, é uma equipe de louvor muito técnica, sim, porque todo mundo é profissional. Então, e eles fazem tudo muito certinho. É tudo muito igual no ensaio. Não tem muito espaço para improvisação. Então você faz aquilo tudinho ali, você faz o que você tem que fazer e sai geralmente como tá no ensaio. Então tudo muito certinho, geralmente não tem erro. Eu pelo menos nunca identifiquei alguém errando na hora do louvor, nunca identifiquei. No momento nós estamos assistindo o culto online, né? Porque tá tendo, são poucas pessoas que podem ir para a igreja, então nós estamos assistindo o culto online. Então a gente assiste todo domingo. Eu particularmente nunca observei nenhum erro. Geralmente não acontece. Microfonia, erro de som, não acontece. É tudo muito milimetramente testado, e tudo com muita qualidade. Os instrumentos têm muita qualidade, o som é de muita qualidade. Não tem o Zé do Botão, não tem qualquer pessoa que vai lá e opera o som. Não, é um profissional de som que vai operar o som. É um profissional, ou é engenheiro, ou é um técnico de som capacitado para isso. Então é por isso que não tem erros. Esse é um ponto que a gente lá no Brasil, a gente abre muitas portas. E que bom que a gente abre muitas portas, porque a igreja ensina muitas coisas para as pessoas. Então, nós contamos muito com a questão do voluntariado nas igrejas brasileiras. É voluntário, vão lá e a pessoa aprende, e muitas vezes nessa questão do voluntariado, as coisas meio que perdem a qualidade, porque a pessoa não sabe, a pessoa está aprendendo, está ali para servir a Deus de todo o coração, de todo amor, e aí acaba que não tendo tanta qualidade assim. Então essa também é uma outra diferença. Deixa eu ver o que tem mais. Na questão de você lidar com as pessoas também,
Eu, pelo menos, não tenho problema, as pessoas são muito carinhosas, eu costumo dizer que é um outro tipo de alemão, o alemão cristão é outro tipo de alemão, eu costumo dizer, brincando. Então, as pessoas são muito carinhosas, assim como no Brasil também, e existem problemas como existe em qualquer lugar, de panelinha, de ter um grupinho, isso aí existe em qualquer lugar que tiver ser humanos, vai existir isso. Então, o problema de, tem aquele grupinho ali que só tem aquele grupinho, tem aquela irmã que é nariz empinado. Isso aí tem em qualquer igreja, tá bom? Então, mas eu tô falando aqui só dos pontos positivos. Os pontos negativos não precisa falar. Então, isso também é uma questão. E tem também a célula. As nossas células, né, que é chamado de PG em algumas igrejas, ou culto em casas em outras igrejas. Então, é um estudo. E o interessante é que eu acho que na Alemanha a gente prepara um jantar. Geralmente no Brasil, você faz um salgadinho, serve um pastel, um bolo. Aqui as pessoas são mais detalhistas, então a gente geralmente vai na casa de um alemão para poder fazer a célula, aí geralmente tem um jantar, sempre tem um bom vinho a ser servido, ou Abendbrot, né, que aqui na Alemanha tradicionalmente não tem janta, aqui a gente faz o Abendbrot, que é pães com frios, né? Variedade de pães, pão preto, geralmente eles usam um pão preto, que é estranho pra caramba, até hoje eu nunca gostei daquilo, com variedade de frios, presuntos e queijos e frutas. Então, geralmente é isso que tem tanto na célula ou na casa, nas famílias alemãs. Então, tem sempre um jantar ou Abendbrot, sempre um bom vinho para a gente poder brindar depois. E a célula é sempre um estudo bíblico. Sempre tem lá um estudo e vamos supor que vai estudar o livro de Atos. Então passa o mês ou 2 estudando o livro de Atos, assim, capítulo por capítulo, seguindo a hermenêutica ali do texto, passa ponto por ponto, tudo com muito detalhe, com datas e locais, tudo muito detalhado. Isso é muito bom porque isso enriquece muito a gente biblicamente. Outra coisa também, a questão da oração. Você nunca vai ver um alemão pulando e rodopiando, nunca. Isso aí, minha filha, não existe. A oração tem fervor sim, mas tudo no limite do alemão, que é mais reservado. Entendeu? Salinha de criança. Mas eu vou lembrando, né, que eu não fiz o roteiro. Salinha de criança também é bem diferente, crianças estudam a Bíblia e eles têm as idades, né? É separado pela idade. E lá na minha igreja tem inglês e alemão, então e é separado pela questão da idade. Na Hillsong são 4 línguas que tem o departamento infantil, acho que é 4 línguas ou 3. Eu sei que tem na Hillsong, eu sei que tem alemão, inglês, espanhol. E eu não sei se tem uma quarta língua, mas eu sei que inglês, alemão e espanhol tem no setor infantil. Na Hillsong é uma sala de cinema enorme e com essas 3 línguas. E na minha igreja são inglês e o alemão. Então tem a salinha de criança, muito grande, muito bem equipada, muito bonita. E eles ensinam a Bíblia para as crianças, os hinos, os corinhos, tudo. A questão dos cursos, tem muito curso também. Do batismo é a mesma coisa do Brasil, a pessoa se batiza e a pessoa pode tomar ceia. Mesmo não sendo batizado, a pessoa pode tomar ceia. A ceia ela é servida para todos que estão na igreja. Geralmente na igreja brasileira só toma a Santa Ceia quem já é batizado. Na igreja alemã, pelo menos lá na minha igreja, não é assim. Quando ele serve a Santa Ceia, serve para todos que estão na igreja naquele momento. Porque a gente acredita que se você está ali é porque você acredita em Jesus e acredita que o pão representa a carne e o vinho representa o sangue derramado na cruz do Calvário. E a gente entende que quando Jesus ceiava, ele não ceiava só com quem era batizado, ele não escolhia, ele não escolhia um povo para poder ceiar, ele ceiava com os seus discípulos, com as pessoas ali, sem ter essa cobrança de ter que ser batizado. Então essa também é diferente. A gente ceia também aqui, todo mundo que está na igreja ceia, mas tem também o batismo, que é igual no Brasil pelas águas, igualzinho no Brasil. Então basicamente é isso.
E quando um alemão dá a palavra dele, ele vai cumprir a palavra dele. Então, isso é uma coisa muito, muito diferente também das igrejas brasileiras. A gente chega assim e fala assim, vamos marcar um churrasco, vamos embora, o jovem, vamos embora. Não, no alemão, se você marcou alguma coisa, você cumpre. Eles cumprem, eles levam muito a sério qualquer tipo de compromisso, nem que seja para tomar uma Coca-Cola no final do culto na cantina. Eles vão levar aquilo muito a sério. Não, eu tenho um compromisso com a Elis de tomar uma Coca-Cola no final do culto. Eles levam as coisas muito ao pé da letra. Então, se você deu o seu telefone no departamento que você quer trabalhar e o seu e-mail, você pode ter certeza que quando abrir uma vaga, você vai ser chamado. Então, eles têm muita palavra, assim, né? Então, isso é uma coisa muito, muito, muito diferente também das igrejas brasileiras. Basicamente é isso. Em termos de doutrina, você não ouve, você não precisa ouvir o pastor falar de roupa e disso e daquilo. As pessoas, elas vão observando como funcionam as coisas e aí elas vão se adaptando, se adequando àquele local. Mas geralmente não existe muito apelo, assim, aquela apelação na mensagem, não. É um estudo bíblico e tudo com muito conteúdo. Eu já ia me esquecendo de um detalhe muito importante. Muitas igrejas brasileiras já montaram, né? Já tiveram muitas igrejas brasileiras que não deram certos. E geralmente as igrejas brasileiras que tem aqui, elas são pequenas, porque a maioria delas comete um erro, que é trazer a cultura do Brasil, da igreja brasileira, para dentro da cultura alemã. E isso não funciona, nem mesmo com os brasileiros que vivem aqui. A não ser que seja um brasileiro que vive aqui há pouco tempo, que não fala alemão e que não está inserido 100% dentro da cultura alemã. Então esse é o grande erro da maioria das igrejas brasileiras, que quer trazer a cultura de dentro do Brasil, que nós temos no Brasil uma cultura de servir a Deus, uma cultura nossa. Nós temos as nossas doutrinas, a nossa cultura, que é bom, que é maravilhoso, que às vezes a gente sente falta, mas aqui tem outra. Então a maioria, eu acho que vocês estão ouvindo um pouquinho de barulho, é do Thomas, que está brincando com um coleguinha ali no quarto, ele chegou, tá ali no quarto, então tá tendo um pouquinho de barulho. Então, a maioria das igrejas brasileiras cometem esse erro, que é de querer trazer a cultura da igreja brasileira, a doutrina da igreja brasileira, o costume da igreja brasileira para dentro da cultura alemã, e não dá certo. Dá certo por algum momento, ou dá certo por um pequeno grupo de pessoas, de 20 ou 30 pessoas, ou 10 ou 15, dá certo por algum momento. Conforme a pessoa vai entrando na cultura alemã, conforme a pessoa vai aprendendo alemão e vai conhecendo as igrejas alemãs, geralmente as pessoas migram para as igrejas alemãs ou americanas. Aqui tem Hillsong, aqui tem Igreja Batista, uma igreja americana maravilhosa. A Hillsong aqui é espetaculosa, é muito grande, é maravilhosa, é dentro de um cinema. Eles têm 4 cultos no domingo, quer dizer, tinha fora do lockdown, né? Agora estamos em lockdown, não tem. Mas assim, normalmente eles têm 4 cultos no domingo, cada culto com 2.000 pessoas. É gigantesca. A igreja que eu participo também é gigantesca, porque nós temos um conceito. Então, o que acontece? A Hillsong, ela só fala inglês, o culto é todo ministrado em inglês, é tudo em inglês, as pessoas se comunicam em inglês e tem a tradução para alemão e para espanhol e para português no fone. Na minha igreja não tem tradução, algumas igrejas têm tradução, as igrejas brasileiras, o pastor prega em português e aí tem a tradução para o alemão. Mas geralmente os alemães não fazem parte das igrejas brasileiras porque é completamente diferente. O som é muito alto e, enfim, eles reclamam de coisas tipo assim, o Silvio. O Silvio ia comigo na igreja brasileira e ele não gostava, porque diz que o som é muito alto, poucas pessoas falam a língua dele, poucas pessoas falam alemão e não termina na hora certa, o culto é para começar numa hora, é para terminar 6 horas, termina 6h15, 6h20, isso para um alemão é uma falta de respeito muito grande.
Então, trazer a cultura brasileira para dentro da cultura alemã não dá certo. O que tem mais é brasileiros, geralmente brasileiros que moram há pouco, brasileiros que já estão inseridos na cultura alemã, ou vão procurar igreja alemães, ou vão procurar igrejas estrangeiras, ou a igreja batista americana, que é excepcional, é maravilhosa, conheço muito brasileiro que frequenta, ou vai procurar Hillsong ou outra. Geralmente, quem já está inserido na cultura alemã não consegue se adaptar mais a essa cultura da igreja brasileira na Alemanha. É claro que quando a gente chega no Brasil, gira uma chavinha aqui, piu, uma chavinha gira e a gente tá, porque daí nós estamos no nosso habitat, nós estamos no nosso mundo, é diferente, mas aqui é como se fosse um choque assim pra gente. Então, também tem a questão que é um pouco desorganizado, as coisas é um pouco desorganizada, trazer essa cultura de sufocar as pessoas com muitas tarefas, com muitas coisas. O alemão, ele preza muito pelo tempo em família. O alemão preza muito pela individualidade. O alemão, ele tem muito compromisso. Isso é uma coisa muito boa das igrejas alemãs. Então, eles têm muito compromisso. Então, dia de culto, o pastor não precisa lembrar que tem culto no WhatsApp. Não precisa mandar mensagem no grupo da igreja para lembrar. Gente, domingo tem culto. Não precisa. Não precisa. Gente, vai ter célula. Não precisa. Então, isso acaba sufocando a gente nas igrejas brasileiras aqui, porque fica muito em cima, e nas igrejas alemãs não. Como eles têm muito compromisso, nós brasileiros que fazemos parte das igrejas alemãs, a gente adota esse regime de compromisso que eles têm, que é muito bom, é muito legal, isso faz muito bem para a gente, porque a gente cria uma rotina e a gente não precisa que ninguém fique em cima da gente, que nós somos adultos, né, gente? Imagina, vou fazer 40 anos, eu não preciso do pastor me lembrando que tem culto no domingo, se eu sei que tem. Eu não preciso do pastor me lembrando que tem célula, se eu sei que tem. Então eu tenho compromisso, sou uma mulher de 40 anos, eu tenho responsabilidade, eu gosto de servir a Deus. Então tem isso também, os alemães têm isso. A gente, quando entra na igreja alemã, a gente tem os nossos compromissos e o pastor sabe que as pessoas estão ali porque gostam de servir a Deus. Então não existe essa pressão, essa cobrança de estar lembrando sempre que tem ensaio. Vai ter ensaio. Não, se o ensaio é quarta-feira às 7 horas, todo mundo sabe que quarta-feira às 7 horas tem ensaio. O dia que não tiver, vai avisar, não vai ter. Então, assim, existe essa diferença também. Então, as igrejas brasileiras que chegam na Alemanha e traz para a Alemanha todo o seu conceito, toda a sua liturgia de culto, doutrinas do Brasil para cá, não dá certo. Dá certo no início, ou dá certo para alguns brasileiros que não querem muito compromisso, que vai para a igreja dia sim, 3 dias não, que vai para a igreja no domingo sim, 10 não, ou aquele que não fala bem alemão ainda e quer ficar só dentro de brasileiro e que não está inserido dentro da cultura. Quando esse brasileiro, foi o que eu falei, quando esse brasileiro estiver dentro da cultura, ele vai querer viver também a cultura evangélica cristã alemã. Foi o que aconteceu comigo. Eu não participo mais de igreja brasileira porque chegou um momento da minha vida em que eu comecei a sentir necessidade de viver também a cultura cristã evangélica alemã. Eu já sou bem inserida dentro da cultura, eu falo a língua, eu adoro a Alemanha, adoro viver na Alemanha, adoro a língua alemã, enfim, eu gosto de tudo aqui. E faltava isso em mim, faltava viver a cultura cristã evangélica, eu sentia muita necessidade. E aí eu fiz questão de migrar para uma igreja alemã, e sem contar que eu posso levar o meu marido e ele vai se sentir à vontade dentro da igreja. Porque é a língua dele, é a cultura dele. Tudo que está lá é dentro da cultura alemã. Então, o meu marido não se sente um peixe fora d'água. Eu que estou inserida dentro da cultura, não me sinto um peixe fora d'água. Aí você pode perguntar, Elis, tu sente falta da igreja brasileira? Eu sinto falta da minha igreja, da igreja Maranata, de Duque de Caxias. Mas eu tenho certeza que se a Maranata viesse para cá, a Maranata se daria muito bem. Porque a Maranata, em termos de organização, de controle, dessas coisas assim, a Maranata ia se dar muito bem aqui. Então, se a Maranata abrisse uma igreja aqui, eu ia ser a primeira membro da Igreja Maranata aqui em Berlim. Então, já faço o apelo aí para o pastor Paulo, César Brito, por favor, monte uma Igreja Maranata aqui em Berlim, por favor. Então, essa é a diferença, trazer a cultura, a liturgia do culto, trazer os costumes, a doutrina do Brasil para dentro da Alemanha não dá muito certo. Foi como eu falei, dá por um momento,
mas geralmente as mulheres que vão são casadas com alemães. E às vezes eles vão para poder acompanhar as esposas. Mas é claro que quando eles vão numa igreja alemã, eles estão dentro da terra deles ali, eles se sentem mais à vontade. Então existe muito mais probabilidade de um alemão aceitar Jesus numa igreja alemã através de sua esposa do que numa igreja brasileira. O Silvio mesmo, ele falou comigo, ele falou: Elisa, eu não quero mais ir na igreja brasileira com você. Eu não consigo, eu não gosto, porque a mensagem não é muito clara e tudo. E quando ele foi numa igreja alemã comigo, ele ficou de boca aberta. Ele falou: caramba! E ele entendeu 100%, porque não tem aquela tradução. Então ele entendeu 100%. Ele falou que foi tudo muito explicadinho e foi um alemão falando. Então é meio que eles confiam, tipo, mais, né? Então é assim, é muito boa. A igreja alemã é maravilhosa. Eu sou apaixonada pela igreja alemã. Eu me surpreendi. Eu tinha um preconceito e eu quebrei a cara. Eu me surpreendi. Uma igreja muito boa. Eu tô aprendendo muito. Tá sendo enriquecedor para mim. Tanto na questão do meu entendimento pro alemão. Eu melhorei muito o meu alemão, porque você força a questão da audição, né? Você tá lá na igreja, o pastor tá pregando, tá falando rápido, então força aquilo ali, e aquilo que eu não entendo eu escrevo. Quando eu chego em casa eu pergunto pro meu marido o que significa aquilo, e aí ele me fala e fica muito, muito legal. Então a gente vai indo e vai conversando e vai aprendendo, vai adaptando. Então quando a igreja brasileira tá na Alemanha e ela adota os conceitos alemães, aí sim dá certo, coloca o som numa altura agradável, a mensagem é mais calma, é mais estudo, a hora certa. O que mais pega, geralmente, o que eu mais ouço, o que mais pega é pontualidade e a questão também da seriedade. Isso é uma coisa que pega muito também, a questão do compromisso. Quando um alemão assume um compromisso, ele assume de verdade o compromisso, ele dá a palavra dele e ele cumpre com a palavra dele. O pastor não tem que ficar lembrando toda hora a pessoa daquilo ali, daquele compromisso. Então isso aí é uma das coisas assim, que eu acho mais diferente na igreja alemã da igreja brasileira. Os jovens têm muito compromisso com a célula, com tudo, e o pastor não precisa ficar em cima, e não precisa ficar dizendo o que é certo, o que é errado, o que é proibido, o que não é proibido. O alemão, quando ele se converte, ele tem interesse em conhecer as coisas de Deus, ele tem interesse em estudar a Bíblia, ele quer saber, ele pergunta, ele questiona: ah, mas por que é isso aí? Mas aonde que prova que é isso aí? Por que é assim? E eles têm sede, então eles têm muita sede de estudar aquilo ali. Então isso é muito gostoso, isso é muito legal, e essa é uma grande diferença nossa. A gente aceita Jesus e acha que pronto, aceitou Jesus, acabou. Não, aceitar Jesus é o primeiro passo que a gente dá para um relacionamento com ele. E a gente tem relacionamento com Deus quando a gente estuda a palavra de Deus afinco, estuda de forma pragmática, estuda com fé. Porque você não pode, uma coisa não exclui a outra. Então a gente precisa ler, estudar a Bíblia, orar, fazer jejum e tudo isso existe na igreja alemã. Tudo isso existe. Existe um período de jejum, existe um período de oração, tudo isso existe, é igual, sendo que a maneira de executar é diferente, com muito compromisso, com muita responsabilidade, com muita seriedade e com muita convicção de que está fazendo a coisa certa. E geralmente nas igrejas brasileiras o pastor tem que ficar ali em cima da pessoa e tá relembrando, relembrando. Isso é uma coisa um pouquinho chata para quem já é maduro na fé. Porque para quem já está inserido em outra cultura, que você fica ouvindo todo domingo o pastor lembrar a mesma coisa, isso é uma coisa que é um pouquinho chata. Então, essa é uma coisa diferente. Agora, se eu sinto falta, é óbvio que eu sinto falta. Quando eu estou no Brasil, eu falo: né? É diferente, porque roda uma chavinha aqui dentro, pá, e aí eu já tô no outro momento, porque eu sou brasileira, eu sou alemã, eu sou brasileira alemã. Né? Eu fui naturalizada alemã, mas eu nasci e fui criada no Brasil. A cultura do Brasil está enraizada em mim, assim como a cultura alemã está se enraizando em mim. Então uma cultura, ela não elimina a outra, elas se agregam. Então a minha cultura brasileira, ela está se agregando à cultura alemã. Aquilo que é bom, eu agrego, e aquilo que não é coerente, eu deixo de lado ou deixo para fazer só quando eu estou com os brasileiros. Uma coisa legal que eu estou aprendendo na igreja alemã e que eu estou é falar baixo. Porque eu falo muito, muito alto, mas lá, quando eu estou conversando com as pessoas da igreja, eu sei que eu preciso diminuir o tom da minha voz para eu ser compreendida, porque às vezes o alemão, ele está falando alto, ele acha que você está sendo grosseiro e tal, então eu
diminuo o tom quando eu estou com os alemães, e quando eu estou com meus amigos brasileiros eu falo alto mesmo, porque a minha voz é alta mesmo. Então existe essas coisinhas, vai agregando, as culturas vai se agregando. Os louvores são basicamente os mesmos, porque a maioria dos louvores são versões de músicas americanas. Tem as músicas alemãs, que são deles mesmos, são próprios, que eles compõem. Mas basicamente o repertório é basicamente o mesmo da igreja, então você consegue entender os hinos que estão sendo cantados, basicamente os mesmos. Uma ou outra que é diferente, porque são composições próprias, mas a maioria, 90% do repertório do louvor é o mesmo, tá bom? Isso é uma outra diferença. Eu já tinha terminado o vídeo, já estava postando no YouTube, e aí eu falei, lembrei disso, preciso falar de volta. Então eu botei aí, e agora sim, eu terminei o vídeo, e que Deus abençoe a vocês. Bote aí sugestões, com certeza eu esqueci de alguma coisa, mas bota aí a sugestão de vocês, e de mais vídeo, de mais temas, e aí no futuro eu faço mais vídeo para vocês, tá bom? Então curte aí esse vídeo, vai lá no meu Instagram agora, @ElisPetzker, me siga lá. Fica aí por dentro de tudo. Aqui, curte aí, bota o comentário de vocês aí, gente. Qualquer coisa, o negócio é ter comentários, tá bom? E dê um joinha e compartilhe, que Deus abençoe a vocês. Tchau!